quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e
todos. Para agradecer a Deus por mais uma semana. Passou por mais uma semana que estamos começando. E que outra coisa a gente não pode fazer, porque sabemos que Deus é o único que pode nos ajudar durante as semanas, né, e os dias. Quero agradecer a todos que aqui estão presentes, deixando sua família muitas vezes. Hoje, um dia feriado, apesar de ser domingo, mas é feriado aqui na cidade. É o dia da emancipação da cidade. E muita gente deixou familiares para estar aqui, né? Mas é muito bom a gente estar aqui para agradecer a Deus por isso. Vamos ler aqui no livro de Salmo 25, os 5 primeiros capítulos. Este salmo é uma oração de Davi, pedindo auxílio a Deus, pedindo auxílio divino. Leamos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exalte sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão porque sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, precisava de ajuda, imagine cada um de nós durante o nosso dia a dia, principalmente como estamos vivendo, né? Para onde você olha é violência, para onde você olha é uma coisa fora do comum. Que a gente, eu não sou tão antigo assim, mas eu me lembro que há pouco tempo atrás, aí cerca de 10 anos, a violência era bem menos, mas bem menos mesmo. Hoje eu vim da capital para cá, quando chega aqui, a gente vem para ver aquela coisa assim, com certeza ainda é bem menor do que a capital, mas cresceu muito o número de violência aqui. Se a gente não tiver um norte, não tiver a quem peça ajuda, fica muito difícil nosso dia, nossa semana, não é? E quando a gente tem Deus ali para pedir, Ele com certeza vai nos ajudar. Ele com certeza vai fazer aquilo que a gente precisa para que as coisas se tornem melhor, entre aspas, porque o mundo vai continuar do mesmo jeito. Só que a gente tendo a quem pedir, a gente tem aquela situação de estar pedindo a Deus, a gente vai passar por essas coisas com uma diferença. Alguém que vai cuidar da gente. Então, que possamos estar pedindo a Deus discernimento para usarmos aquilo que Ele nos dá, que é a sua palavra, e através disso sermos impactados e levar a esse mundo que está vendo, que estamos vivendo de forma diferente, que nós possamos estar ali passando por dificuldades, passando por privações, passando por situações de diversos tipos, mas com a certeza de que Deus está com a gente e que tudo vai passar de maneira diferente. Amém. Que nós possamos também estar dando ouvido à palavra que vai ser trazida aqui, que Deus possa estar ajudando, e o ministrador, que é o pastor, e que nós possamos estar prestando atenção sobre isso
colocando em nosso coração para que isso seja prática. Não basta somente a gente ouvir, a gente tem que praticar. E com essa prática, nossa vida, nosso dia a dia vai ser bem melhor. Oremos. Bendito e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que passou, por mais esta semana que estamos vivendo. Deus bendito, sabemos com certeza que Tu nunca vai nos envergonhar e que Tu possa, Senhor, colocar a nossa vida de uma forma diferente no nosso dia a dia, para que aqueles vejam, outros vejam, que nós estamos diante de Ti e que Tu possa estar fazendo a diferença em nossas vidas, Senhor. Possamos estar aqui trazendo a cada domingo, a cada dia, agradecimentos pelo que Tu fizesse em nossas vidas. Ser como pregador desta noite, ilumina, Senhor, através do Teu Santo Espírito, para que Ele possa falar e entendermos, Senhor, para que nós possamos usar aquilo que Tu queres em nosso coração. Deus bendito, ser conosco hoje e sempre. Amém. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tuas bondades liberta o meu ser no calor desse lugar. Diga, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, tão formoso, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és declare isso à igreja, me derramar, diga, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso, Senhor. Lindo Tu és, santo, santo, meu Jesus, Te louvamos, és tão lindo. Eu venho me derramar em Tua santa presença, Jesus.
nós te amamos, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Quem quiser fazer a sua oferta, dizimar, a caixinha se encontra ali. Amém? Vamos celebrar o Senhor Jesus com nossas ofertas também. Te agradecemos, Senhor Jesus. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de quem estou. Se puder ficar de pé, te agradecemos, Senhor. Te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Te agradeço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer, nem me desanimar. É como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a força e o louvor a Deus, e levanta as minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Você mudou, diga. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e levanta as minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus.
pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Aleluia. Se quiser te sentar, fique à vontade. Vamos continuar adorando. No início eras a palavra, a igreja, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo te se revelou. Ó quão lindo esse nome é. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. O quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. O quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu. Maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino,
poderoso. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de a igreja bem forte, és invencível. És invencível, bem forte, igreja. Inigualável, hoje e pra sempre. Hoje e pra sempre reinará. Teu rei, Teu é o reino, tu é a glória. e acima de todo, Acima de todo nome está. poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, Mais forte que tudo é. poderoso, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Muito bem, agora estão me ouvindo. Nós estamos hoje falando do tema Ministério Eficaz. Ministério Eficaz. Você pergunta, pastor, está falando para pastores hoje? Não, estamos falando para cada um de nós. E ministérios existem vários, não é? E ainda acredito que todo cristão deve entender que ele ou ela tem um ministério. Uma área, ou seja, uma área que você serve com seu tempo e seus dons. Né? Isso pode ser no contexto da sua família, deve ser na família, no trabalho, na escola e na igreja. Porque você não deixa de ser cristão nesses outros contextos. É muito bonito você ser cristão na igreja, né? Mas é importante ser cristão a todo momento. E o seu dom, os seus dons que Deus lhe habilitou, as suas formas de ministrar as vidas das pessoas,
continua durante a semana, não é só nos momentos da igreja. Agora, com certeza, nós esperamos sempre que as pessoas se encaixam em ministérios na igreja. Então, hoje a gente está falando para todos. E como nós vimos, Paulo e sua equipe, em outras mensagens aqui, foram exemplos a serem seguidos pela autenticidade, a transparência e a coragem deles. E no texto de hoje nós vamos ver mais alguns segredos do sucesso de Paulo. Muita gente coloca o apóstolo Paulo, e devidamente, no pedestal. É uma pessoa muito especial. Causou um grande impacto para o evangelho na sua época. E nós gostaríamos de ter mais gente assim. Com certeza é um exemplo para a gente seguir. Então, como é que a gente vai saber os segredos de Paulo? Pelos os escritos dele, ele revela essas questões. Então, hoje nós vamos começar vendo essas questões. E a visita de Paulo, ele começa nesse texto aqui, nós estamos lendo no capítulo 2, de 1 a 9 hoje. A visita de Paulo foi tremendamente útil. Veja o que ele diz assim: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Você já teve aquela visita em casa que causou um grande impacto positivo na sua família? Então imagine Paulo chegando para aquela igreja e sendo essa pessoa, a família da igreja. Tem visita que são problema, né? Tem aquela visita que você não vê a hora de ir embora. A gente brinca um pouco assim, mas acontece, né? Mas aqui a gente vê a importância da visita de ter uma qualidade. Ok. Ainda vamos acertar aqui. Ok, que bom. Então, Paulo fala disso, que a visita dele foi importante. E lembrando que ele estava lá em meio a muita perseguição. Vamos ver outro versículo, versículo 2. Diz: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Então, o trabalho de Paulo, o impacto que Paulo teve, não foi uma vida fácil. Não foi porque as circunstâncias foram tranquilas. Ele trabalhou em meio a essa situação e ele mostrou muita coragem. Então, o primeiro segredo foi a coragem do apóstolo Paulo. Eles não desistiram, não fugiram da missão. Eu digo eles porque era ele e a equipe dele, mesmo quando estavam tremendo nas bases. Tem pessoas que acham que você não deve sentir nenhuma dificuldade em algum ministério na igreja, ou você não deve sentir nenhuma insegurança, ou nenhum medo. Mas a palavra não nos chama a isso, são emoções humanas. O que é que acontece? A gente coloca e nós mostramos coragem em meio a essas circunstâncias, pedindo forças a Deus. Então eles não desistiram, não fugiram. Talvez você se ache fraco, incapaz na sua área de atuação na igreja. A gente já notou isso muito nos bastidores de igrejas, não é, Márcio? A gente nota, as pessoas chegam, mas eu não sei se eu posso, não sei se eu sei fazer. E muitas conversas nos bastidores, vamos lá, vamos confiar em Deus, vamos exercer a nossa função. E a pessoa diz, mas tem gente melhor do que eu para isso. Você já pensou assim? Eu estou cumprindo esse papel, mas tem muita gente melhor. Mas veja só, você não está lá, Deus não lhe escolheu, a igreja não lhe confiou, então você é a pessoa da vez, né? A pessoa, para não exercer com orgulho essa insegurança. Deixa eu lhe dizer um segredo. Eu acho que é melhor do que muita confiança. Por quê? A pessoa autoconfiante, ela não depende tanto de Deus. Então, se você treme nas bases, se você sente insegurança, dê glórias a Deus. E se lança nas mãos de Deus. Como na introdução, Benjamin estava lendo o Salmo aí. Muito importante. Os Salmos são cheios desses pedidos
de socorro, de misericórdia, da presença de Deus, do livramento de Deus, de Deus tirar os obstáculos do caminho. Então, durante toda a história da humanidade, as pessoas tiveram situações como eu e você, não eram diferentes, só que mostravam coragem em meio a isso. Nós vamos ver outros valores a partir de versos de 3 a 9, mas vamos ler 1 e 2 de novo. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, verso 7, né? E aí? Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Verso 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Então, muito bacana esse texto. Nós vamos ver vários segredos de Paulo no seu ministério. Primeiro, sendo assim, tiveram uma exortação acima de suspeita. Deixa eu só voltar só. Então, veja verso 3, mais uma vez, né? Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Então, era uma exortação acima de suspeita e era uma exortação sem origem no erro. Ou seja, baseado na verdade. O ministério de Paulo focava o cuidado de levar os crentes à maturidade cristã, e a base era a palavra de Deus. Nós temos nossa declaração de propósito aqui, em resumo, não é? Nota esse terceiro aqui no quadro: conduzir as pessoas à maturidade cristã. E Paulo tinha esse desejo e no seu ministério focava isso. E cada um de nós deve ter este foco de ver o outro progredir, de ver o meu ministério, o seu ministério ajudar a pessoa, a encorajar a pessoa, a levantar a pessoa desanimada, né? E isso tem que ser baseado na verdade. E nós corremos para a palavra de Deus. Então quase todos os ministérios, se você para e pensa um pouco, envolvem falar, aconselhar, fala de ensinar. Você diz, mas eu estou servindo na cantina, né? Mas na cantina nós temos relacionamentos, e como a gente interage é muito importante. Na equipe de técnica também, como a gente trata, como nós superamos obstáculos, né? E questões assim, muito importante. O nosso crescimento, o estimular um ao outro, muito importante isso aí. Porque igreja pode ser como qualquer lugar, o nível pode cair, né? E a pessoa pode começar a se impor, a maltratar um ao outro. E isso, Paulo está mostrando que o ministério dele foi exemplar nisso. E o fato dele poder escrever isso, ele não podia mentir, né? Porque eles iam dizer, não, Paulo, você não era assim.
Ele diz, vocês sabem, várias vezes ele diz, vocês viram, vocês conheceram o nosso ministério. Então, por isso que ele podia ser copiado, podia ser imitado nisso. Então, nossos conselhos, voltando aqui à base da palavra de Deus, é muito importante você e eu não usar nossas ideias bonitas ou pensamentos do mundo ao invés da palavra de Deus. Então a palavra de Deus deve ser o norte, deve ser a base para tudo que nós fazemos, em todos os ministérios. Por isso que é a importância de estarmos meditando na palavra diariamente. Se é um versículo, mas medite. É interessante porque às vezes a pessoa, eu vou começar a ler a Bíblia toda no ano. É muito bom. Mas se você não tem o costume de ler 2, 3 versículos e você vai agarrar com a Bíblia toda, talvez você se desanime. Eu não estou dizendo para não fazer, porque um desafio é bom. Mas às vezes quantidade você não tem a qualidade. Então eu sempre acho que a gente deve ver o ritmo que nós temos e ver como é que a gente pode melhor se aproveitar da palavra de Deus e sermos impactados pela palavra. É aquela ideia, se você toma uma refeição maravilhosa hoje, talvez você almoçou hoje, e talvez aquele almoço 10, né? Mas esse almoço de hoje serve para amanhã? Amanhã você vai querer mais, né? Aliás, hoje à noite mais, né? Aquele lanche antes de dormir, o jantar, não sei. Mas a palavra de Deus é assim, é o alimento. Então, se eu deixo, eu ler a Bíblia um dia sim, um dia não, imagine. Ou um dia sim, 5 dias não, é problema. A palavra de Deus deve ser a base de encorajar. E as pessoas usam, e Paulo está falando aqui de evitar erros, de distorções, né? Nós não precisamos inventar e mudar a palavra de Deus, a palavra é rica. E tem pessoas que eles distorcem a palavra de Deus para encorajar comportamentos incoerentes ou pecaminosos, né? Pessoas usando, eu vejo isso muito em alguns pastores de renome na mídia, às vezes distorcendo bastante, usando seu carisma, usando sua inteligência, e a pessoa, se ela não estiver bem ligada na palavra, ela cai nas conversas. E conversas que a gente diz assim, para usar o vulgar, conversas fiadas, conversas sem base bíblica. E pessoas, mas eu respeito muito esse pastor, mas você não tem, e eu não tenho o direito de dizer que tudo que ele vai falar é verdade. Nós temos que olhar para a palavra, temos que filtrar. E se eu não tenho base, como é que eu vou saber discernir? Muito importante isso aí. Às vezes essas pessoas mesmo, elas estão justificando seus próprios comportamentos, distorcendo a palavra, usando inteligência, e o problema é que influenciando as massas. Eu só não vou citar nomes aqui, mas no particular a gente pode conversar, mas hoje tem gente de renome que antigamente a gente respeitava e hoje estão falando besteira, usando todo a fama que eles têm e desviando da verdade, desviando da palavra e levando as multidões. E ainda tem gente caindo no engano. Então nós temos essa questão, não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos a intenção de enganá-los. Mas a gente não pode ser tão ingênuo de não saber que tem gente com essas agendas. A verdade também pode ser pregada por motivos errados. Paulo falava isso, né? Tinha gente pregando Cristo por pretextos que ele falava. Ele até uma vez desabafou. Se for pretexto bom ou ruim, pelo menos estão pregando Cristo. Mas ele não estava liberando geral, dizendo, não, qualquer jeito serve. Ele estava dizendo para os competidores dele, as pessoas que querem derrubar seu ministério, pregue, pronto, pregue. É importante que você esteja pregando. Mas sabendo que o motivo deles era lucrar financeiramente, e nós vamos ver isso mais à frente, se autopromover, promover o espírito competitivo, que eu acho terrível em igreja. Isso é uma coisa diabólica. Deus não nos chamou a sermos competição um com o outro. O corpo é uma unidade. São muitos membros, mas trabalham junto. Imagine meus 2 braços brigando um com o outro, né? Eu quero fazer uma perna quer ir para cá e outra para lá. Vai ser difícil, né?
E a gente brinca assim, mas o corpo de Cristo, a igreja, tem que mostrar unidade e não espírito competitivo. Então a gente tem essa exortação sem origem no erro, temos uma exortação sem motivos impuros, muito importante a gente ter essa ideia que Paulo tinha, e uma outra aqui que é uma exortação com o propósito de agradar somente a Deus. E o verso 4 ele diz, ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Eu citei que tem gente de renome hoje que eles estão atrás de agradar, de arrebanhar massas, de arrebanhar gente, e querem falar o que o povo quer ouvir. E Paulo diz, eu não tenho nada a ver com isso, né? Ele foi confiado com o Evangelho e ele apenas ministrava o que foi confiado a ele. Ele foi um que era um porta-voz daquilo que Deus queria que ele falasse. Ele não tinha o que inventar ou mudar. Ele não era influenciado se a palavra iria agradar ou não as pessoas, pois o alvo dele era agradar a Deus. Claro que tem coisas difíceis, eu vou dizer logo para vocês. A gente tem que ter conversas difíceis com pessoas e falar coisas que elas não querem ouvir. Então a palavra de cautela a palavra mesmo diz assim, fale a verdade em amor. Mas sempre eu tento, nem sempre consigo, pensar como é que eu gostaria de receber a palavra que eu vou dar para outra pessoa. E às vezes é uma palavra dura. E eu já tive algumas experiências, a pessoa diz, o pastor sabe dar uma palavra dura e dar um abraço, um cheiro. Mas a gente tem que às vezes falar, mas é importante não deixar de falar a verdade. Não falar isso porque vai machucar. E Deus está dizendo, não, nós temos esse dever. O ensino da palavra de Deus é importante. E entender que nós não temos o direito, eu uso muito essa ilustração. Não é a palavra de Deus não é uma comida para o peso, né? Que você vai lá escolher. Eu gosto de alface, eu já não gosto de cenoura. Eu quero isso aqui, já não quero aquilo. Na palavra não. Eu já falei com pessoas uma coisa chocante. A pessoa diz, mas isso aqui eu sei que a palavra fala, mas no meu caso, você é a exceção, né? Aí eu digo, então pegue a Bíblia, pega uma tesoura e vai cortando, que se não gosta, joga fora. Pastor, o que é isso? Mas eu estou fazendo isso com as minhas atitudes. Se eu digo, eu vou aceitar isso aqui, eu não vou aceitar aquilo. E Deus, Ele não dá esse direito para nós. Porque quem é Senhor? É Ele ou somos nós? E hoje as pessoas invertem. Deus é um Deus que a gente pede para nos tirar de frias, para nos auxiliar numa situação. Mas quando Ele fala uma coisa mais dura, quando Ele quer exigir uma coisa de mim, eu estou fora. Duas palavras que não combinam com Deus. É dizer não, Senhor, né? Só existe o sim, Senhor, ou não, mas não, Senhor. Não adianta dizer não, Senhor, não vou fazer isso aqui. É dizer não, porque Ele já deixou de ser Senhor. Está vendo? Estou falando coisa difícil, né? Isso não agrada muita gente, mas o ensino é importante, a palavra de Deus. Eu estava numa igreja anos atrás, pregando uma série em Efésios, numas quarta-feira de noite, ajudando uma igreja, estava sem pastor. Era uma igreja problemática, difícil. E depois eu estava pregando sobre aquele texto que diz de não se embriagar com vinho, mas encher-vos do Espírito. Aí depois um irmãozinho chegou para mim, pastor, olha, o senhor não pregaria essa mensagem domingo à noite, quando tem mais gente? Pregaria? Aí eu disse, por quê, meu irmão? Porque pode constranger as pessoas. Eu disse, meu irmão, não está na palavra. E a segunda parte é tão importante quanto a primeira. Não vos embriagar, mas enchei-vos do Espírito. Então eu vou deixar, qual é a parte que vamos deixar fora aí? Se está na palavra de Deus, entendeu? Agora eu entendo, irmãos, que tem conceitos, tem ensinos na Bíblia, que a gente não leva tudo para o púlpito, domingo à noite, mas a gente nos pequenos grupos, a gente vai ensinando, nos discipulados, e tem momentos, como eu falei, tem formas de falar.
né? Falar a verdade em amor. E aquela é uma coisa que a gente precisa, é tão simples, mas parece difícil de praticar. Eu pergunto assim, qual é o favor que nós fazemos às Escrituras por evitar certos ensinos, né? Qual é o favor que fazemos para as pessoas, melhor dizendo? Evitando coisas que Deus inspirou, colocou para o nosso proveito, para o nosso bem-estar. Muito importante esta ideia, essa verdade, né? Vamos mais adiante. Essa exortação acima de suspeita também é uma exortação sem bajulação ou ganância. A gente tocou na questão da ganância, né? Mas bajulação é exagerar nos elogios. Talvez o motivo é uma admiração, a pessoa se admirar você, porque você é uma pessoa sempre levantando os seus pontos positivos, né? E talvez a pessoa com uma certa agenda a cumprir, fica bajulando as pessoas. A palavra de Deus não tem nada contra elogios, agradecimentos, mas bajulação é o excesso, é uma coisa que tem motivos ocultos, né? E Paulo odiava isso, e a ganância também, né? Ontem a gente estava conversando com o pessoal e uma pessoa estava falando assim, uma pessoa não cristã, isso. Olha, você sabe que as igrejas têm uma fama, né? Pastor ladrão, né? Pastor só quer dinheiro e diversas coisas assim. E a pessoa falou que de situações que ele passou morando perto de igreja. Ele disse, acho que no seu coração, mais nunca, né? Ele morou perto de grandes igrejas em Recife e o som, a zoada estava dentro da casa dele. E era um horror para ele, né? E fora as práticas de ganhar dinheiro em cima de religião. Aquela coisa, venha, traga sua oferta e sai com a bênção, né? Aquelas coisas, aquelas correntes, aquelas coisas tudo. E essa pessoa chegou do bairro aqui procurando terreno, né? E quando viu, disse, isso aqui vai ser o quê? Vai ser igreja. Olhando para cá, né? A gente ainda eu quero longe daqui. Hoje essa pessoa estava na minha mesa almoçando, ou jantando ontem, porque tem uma simpatia pelo trabalho de Deus sério, né? E a família dele está aqui na igreja, né? E a gente está orando por ele. Mas veja como é importante a gente não ter os motivos errados. Por quê? Porque existem tantos por aí que dão um mau nome ao Evangelho. Pois bem, o segredo de Paulo, nós temos que andar aqui. Esse primeiro é o mais, leva um pouco mais de tempo. O segundo, uma conduta que não buscava reconhecimento. Isso também é muito raro de hoje em dia. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Tem gente que só se motiva quando é reconhecido. Eita, eu servi na igreja 2 meses e ninguém falou nada, ninguém agradeceu. É triste, mas acontece, né? De repente. Mas qual é a nossa motivação? Paulo mostrava que não se importava com isso, pois as pessoas, pois se ele estava muito preocupado com essa questão de aplausos, de encorajamento, lembra que aquela questão, a tentação estaria aí de comprometer a mensagem, de falar o que as pessoas querem ouvir, né? E não o que elas precisavam. Então ele não queria agradar, ele pensava assim, ele estava pregando, vamos dizer que ele está pregando aqui na Koinonia. Ele está longe de pensar, eu quero agradar esse público aqui, eu quero agradar a Deus. E se eu estou agradando a Deus, a lógica é essa, então as pessoas vão ser abençoadas. E no final das contas vai agradar nos bons sentidos, a mudança de vida, aquela exortação que a gente falou, difícil às vezes, né? Aquela palavra difícil, mas a questão que a pessoa precisava ouvir. Nós tivemos uma situação recente, eu e Márcio, uma pessoa ligou a outra noite, não daqui da igreja, né, mas ligou para a gente falando de uma mágoa que ela tinha de uma outra pessoa. Aí disse, justamente nesse dia eu peguei uma devocional e li, e a devocional falou para mim, me confrontou.
Ele mostrou que aquilo deixou ele todo constrangido. Mas foi uma palavra que ele precisou. E muito importante essa questão. E o autor do livro nem conhece a pessoa dele, né? A devocional era uma devocional diária. Ele estava lendo o roteiro e disse que naquele dia foi para ele mesmo, né? Foi um confronto. Mas não é melhor a pessoa que está escrevendo agradar a Deus e falar uma palavra que essa pessoa precisou? De perdoar o irmão, de perdoar outra pessoa, de perdoar, como a gente falou aqui, o jeito daquela pessoa. Eu já falei isso, às vezes você perdoa uma pessoa hoje e sabe que amanhã você vai ter que perdoar de novo, porque aquela pessoa tem umas questões não resolvidas, umas formas de agir que vai sempre estar lhe agredindo. E parece que a gente sempre tem gente assim na nossa vida, não sei você, mas eu tenho. E parece que é uma coisa também para nos manter mais humildes, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo é fã, nem todo mundo vai agradar, vai gostar da gente. Mas aquela pessoa que a gente tem que dizer, Senhor, me dê paciência, me dê a graça, a tua graça nisso aí. Temos também outra questão aqui. Tiveram um cuidado para não serem um peso. Eu digo, Paulo e a equipe aqui. Diz, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos, dos seus filhos. Uma das canções, né, Paulinho, a gente cantou, a mãe, tem a frase lá que, agora me fugiu, mas estava falando da mãe que lembra dos filhos, que cuida dos filhos, que é o cuidado de Deus. E justamente aqui, como o apóstolo Paulo está falando, ele poderia ter chegado com toda aquela autoridade apostólica, todo cheio de direitos, né? Todo mundo servindo ele, e ninguém ia dizer nada, né? Mas ele entendeu que isso seria um peso. E ele teve um comportamento de servo, um comportamento de ser mais um ali, servindo, abrindo mão de direitos até que ele tinha, se fosse o caso, né? Do seu status, de impor privilégios, mas nada. Eles não foram duros diante dos irmãos, ele e a equipe, né? É um retrato de um amor, um carinho de uma mãe. Foram bondosos como a mãe. O texto aí, literalmente, poderia ser a ideia como uma mãe que amamenta o filho, né? Ela reparte sua vida. Já notaram que os médicos dizem, olha, cuidado com o que a senhora come, porque o que a senhora come vai afetar o leite. Não tem isso? Não tem ou não tem? Então ela está compartilhando sua vida. Então imagine a ilustração. Se eu estou impactando a minha vida com os irmãos, como uma mãe, então eu tenho que ter coisas sem enganos, tudo aquilo que a gente viu antes, sem distorção, trazer o leite puro da palavra, né? E as minhas ações, minha atuação ser como uma mãe. As mães são pacientes demais com seus filhinhos, né? Eu sou um pai e sou um avô. Agora, eu confesso para os irmãos, isso é uma luta de ser. Eu não sou muito paciente com os pequenininhos. Enquanto eu não consigo dialogar, conversar, raciocinar, aquela loucura de pequenininho eu deixo para os outros, né? E Márcia e as mães aqui têm uma paciência incrível. E alguns homens também têm. Infelizmente eu não sou tão desse time. Então eu digo, eu vou curtir os netos quando eles começam a ter os seus 5, 6 anos, aí a gente começa a dialogar mais, né? E a gente curte mesmo, eu digo que eu curto. Mas a paciência de uma mãe é incrível, não é? Com as aprontações da criança, as ingenuidades, as brincadeiras até da criança, as malcriações, né? Então a gente vê como a mãe é um exemplo. E Paulo está dizendo assim, pronto, querem saber como tratar os irmãos? Trate como a mãe, tenha paciência. Então até para o apóstolo Roger, ter mais paciência com os pequenininhos, né? Os que eu não posso conversar, não podem me entender. Então vamos ter paciência, né? Como Deus tem conosco e com uns com os outros. Nos ministérios da igreja,
E tantos ministérios que são bênção, vigilância, o pessoal que fica lá na frente, recepcionando as pessoas. A gente já citou cantina, o Ministério Social. Ontem eu soube que foi uma bênção o evento. E eu vejo Márcia voltando feliz da vida, os relatórios, né? Olha, foi assim, foi assado, foi bênção. E você vê, e ela disse uma frase para mim, Márcia disse, as mulheres da igreja são servas mesmo. Tem uma turma aí incansável servindo. A gente fica feliz com esses relatos, né? Como é importante isso na igreja. Tratar com carinho, respeito os outros. Receber a comunidade. Como ela é digna de ser recepcionada. Muito importante isso aí, né? Como um princípio de Jesus. Tratar como a gente gostaria de ser tratado. E temos o quarto aqui. Oferecer. Opa, voltando. Mais um. Opa. Vamos ver se para. Eu acho que os dois estamos clicando. No quarto. Volta para o quarto. Vamos ver aqui. Ok. Então, ofereceram a melhor dádiva, suas vidas. Ele disse assim, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Na medida que você oferece seu tempo, sua energia, seus recursos em função das outras pessoas, você está compartilhando sua vida, uma parte da sua vida. E Paulo está dizendo isso. Nós estamos oferecendo parte do nosso tempo para servir. E nós estamos oferecendo um fragmento da nossa vida. E é um gesto de amor a Deus e amor ao próximo. Lembra que são os maiores mandamentos que Deus deu para a gente. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Então, servir é um gesto de amor. É oferecer o que temos. E deixa eu frisar uma coisa, parece óbvio. A gente não é chamado a oferecer o que nós não temos. Lembra que a gente falou antes? A gente pode estar inseguro, pode ter uma pessoa melhor do que a gente, e tem, com certeza tem, melhor do que a gente. Mas nós estamos oferecendo o que nós temos. Lembra da viuvinha no templo? Depois que os ricos derramaram suas ofertas lá no gasofilaço, e a gente só imagina, era tudo moeda, não tinha papel moeda não. Derramavam lá e dava aquele estralo, todas aquelas moedas caindo. Aí chegou a viuvinha com as suas moedinhas, botou lá, e Jesus observando. Ela deu mais do que toda isso aí. Ela só tinha isso aí, e deu. Então, e o menino do lanche, né, que deu para Jesus para a multiplicação, ele tinha os pães e os peixes. Ah, mas ele não tinha nada, só tinha esse negócio aqui. Mas dá para Deus. E a multiplicação dos alimentos é uma grande lição para a gente, que Deus pega o seu pouco, o pouco que você dá com sinceridade, e Ele multiplica. O resultado está na mão dele, não é da nossa conta. A nossa conta é fazer a nossa parte. A nossa parte é servir com eficácia, aprender com esses campeões aqui, que o apóstolo Paulo foi. E claro, é não esperar dias melhores. Um dia eu ainda vou ter para poder ajudar Deus, eu vou ter tempo para dar para a igreja, eu vou ter tempo para dar para a minha família, mas hoje eu estou ralando, eu estou correndo. Gente, o tempo passa. E quantas pessoas estão lamentando, eu queria ter gasto mais tempo com meus filhos, exercer seus dons na família. Quantos pastores já perderam suas famílias em nome do ministério? Não tinha tempo para a família. Eu falei com um filho de pastor uma vez, magoado. Ele viu o relacionamento meu com meu pai, meus irmãos com meu pai. Ele disse, seu pai tem tempo de gastar com vocês. Meu pai não tem tempo para mim não. Esse menino foi revoltado. E tinha razão. É servir com o que nós temos. Não esperar o melhor dia. Quando eu tiver, eu vou fazer. Quando eu puder. Não, agora. Com o que você tem nas suas mãos. Envolve sacrifício. A gente falou isso semana passada. Não tem ministério fácil uma semana dessa, né? Ah, eu quero um ministério fácil na igreja. Não tem. O fácil vai se complicar.
porque é uma guerra espiritual. E você se envolve em ministério, nós estamos falando de ministério eficaz, você pode se preparar. Mas maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. É a promessa que Deus nos dá. E o último aqui, trabalharam para gerar sustento próprio. Isso aqui foi muito interessante. Ele diz: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Paulo, ele era muito firme e muito defensor que as pessoas que ministravam tinham o direito de viver do ministério financeiramente. Só que ele se colocava como uma grande exceção. E eu acho que ele teve ele teve várias razões, a gente não sabe todas, mas justamente para estar acima de suspeito, né? E de poder falar coisas duras e difíceis. E de mostrar que ele podia falar as coisas e não estava tendo esse interesse. Se eu falar uma coisa que o pessoal não gosta, lá vai meu salário, né? Paulo não estava nem aí com isso. Ele tinha seu sustento, que era fazer tendas. E vamos ver um texto aqui onde ele fala, isso é em 2 Tessalonicenses de 3 de 8 a 10. Diz: nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Não quer dizer que ele não teve a hospitalidade do pessoal, mas ele não se impôs para estar comendo na casa de um, do outro, tal, aquela coisa. Ele fez questões. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, veja o que ele diz aí, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não come. E tem também essa ideia: pastor não trabalha, né? Ele tem um preconceito. Eu vou falar com o pastor que ele não tem nada para fazer, não trabalha. Então ele diz, ele deu exemplo trabalhando com as mãos e era contra a preguiça. Então ele ensinava que as pessoas que não trabalhavam, seja qual for sua profissão, não contribuíam, não tinham direito de comer. Então ele fez questão de ser um exemplo nisso. Ele abriu mão do privilégio de receber pelo seu ministério. Como eu disse, ele talvez até preferia que a igreja ali, eu acho que é quase uma certeza, cuidasse dos seus ministros lá, e não Paulo, que era um missionário chegando para abençoar. Então ele preferiu ser sustentado pelos outros. Ele recebia ofertas, lembra, de Filipos, a cidade que ele foi antes de Tessalônica. Aquela cidade foi abençoada por Paulo e abençoou Paulo financeiramente no próximo ministério. Ele preferiu isso do que chegar numa cidade nova e ser um peso. A pessoa se converteu e agora esse Paulo está muito assim complicado, exigindo, e a gente está aqui passando necessidades, perseguições. Ele não quis ser peso. Foi bênção isso aí. Mas também, com certeza, ele não queria ser associado aos abusos da época, como eu citei aqui. É constrangedor, né? Eu tive uma pessoa recente aqui na cidade. A gente era alguém que eu chamei para algum serviço, não sei se foi aqui ou lá em casa, não esqueço. E a pessoa, pastor, como aquele Valdemiro, não sei o quê. Aí eu ignorei. Eu disse, tá. Eu deixo passar, mas a gente sente, né? Você compara justamente com esse pessoal, puxa, né? Aí eu digo, sempre para mim é um desafio. Eu quero que eles vejam um pastor diferente. Pela graça de Deus, a gente tenta ser essa pessoa diferente, para não ter motivo, né? Mas você vê que tem motivo que só por aí, né? É um contexto. E Paulo, eu acredito, na época dele, tinha gente assim, a gente sabe que tinha, pregando Cristo para encher o bolso, para se aproveitar das pessoas. Lobos, como é que diz? Em peles de ovelhas, de cordeiro, né? Hoje eu quis ser bem prático com essa mensagem, espero que ajudou, de ajudar cada um a servir melhor. Talvez essa reflexão seria para alguém que ainda não tem um ministério. Então pense você, porque tem muita área para servir, e a gente gosta de conversar com pessoas. Eu quero servir de alguma forma, como é que eu posso servir? Com certeza a igreja precisa da sua
sua ajuda em algum ministério. E eu não digo só a igreja, digo nos seus contextos, no trabalho. Eles precisam ver um cristianismo autêntico. Eles precisam ver uma pessoa pronta a servir o próximo, a ajudar, a levantar, a encorajar, tudo que a gente falou aqui. Porque nos ambientes do mundo aí, tem bastante gente nadando nas correntezas da vida fácil, da vida do egoísmo, do eu primeiro, depois dos outros, né? E se você nada contra, você sente o peso, né? Mas Deus abençoa aquilo aí, porque você vai fazer a diferença. Você vai fazer a pessoa despertar. Mas por que essa pessoa é diferente? Por que ela tem tempo de me ouvir, meus problemas, mas ninguém quer saber de nada, né? É ser sal, é ser luz no mundo, é fazer a diferença. Que Deus nos ajude a termos um ministério, cada um de nós, um ministério eficaz, e a palavra de Deus ajuda muito nisso. Amém? Que Deus abençoe. Ainda temos uma música. Lembrando que domingo temos nosso culto administrativo, é aberto ao público. Claro que um membro é quem tem direito a voto. Nós precisamos principalmente dos membros aqui. Mas se você deseja estar também, nós temos uma listinha que você pode ir do almoço. Vai ser 11 horas da manhã, domingo. À noite terá culto também, como nós temos hoje. Mas vamos nos preparar, você que é membro, de estarmos aqui. Temos assuntos muito importantes e pertinentes à vida da igreja para tratar. Que Deus abençoe a todos. Bem, vamos ficar de pé para agradecer a Deus esse último louvor. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem pra me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse me cansar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
paz, que Deus abençoe.